Para quem ainda não me conhece, meu nome é Iana. Eu estou fazendo doutorado na Unesp em Design. Minha orientadora, professora Mônica, aqui. E ela me convidou para falar um pouco sobre a minha tese de doutorado, que ainda está em construção, eu ainda estou em processo de pesquisa. E o meu tema é o design para a sustentabilidade e as alternativas para as crises múltiplas e sistêmicas. Então esse é o tema que a gente vai abordar hoje. Então eu vou falar um pouquinho as definições, né, para poder equalizar, né, o que é design, o que é sustentabilidade, o que é o design para a sustentabilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a evolução do design para a sustentabilidade, né, como ele foi se desenvolvendo e como ele foi realmente evoluindo para cada vez mais abordar os problemas de uma maneira da mais pontual até a mais sistêmica. Vou fazer uma breve contextualização de quais são então essas crises, qual é esse cenário contemporâneo com o qual a gente está lidando, o que são essas crises múltiplas e sistêmicas e por que a gente precisa de alternativas para lidar com essas crises. E aí eu vou entrar um pouco com quais são essas alternativas então. Primeiro abordando as questões da inovação social e do decrescimento, que seriam as alternativas, as meta-alternativas, e quais seriam as outras alternativas relacionadas a esses processos de inovação social em busca de decrescimento, e aí apresentar então quais são as perspectivas para o design nesse cenário, como que o design vai se relacionar, como ele vai contribuir para a construção dessas alternativas. Eu vou começar com uma citação do Rafael Cardoso, no livro uma Introdução à História do Design, que ele fala que para o design fica a lição de como tudo o que se projeta também reflete um projeto de sociedade, e de como é importante, portanto, manter sempre uma consciência clara do tipo de sociedade que a gente deseja projetar. E é um pouco disso que a gente que eu vou discutir aqui hoje, né? Qual é essa sociedade que a gente quer projetar. Contextualizando então sobre o que é sustentabilidade, acho que a maioria conhece o tripé, né, que sustentabilidade tem as dimensões econômica, as dimensões social e a dimensão ambiental. Alguns autores vão acrescentar outras dimensões, como a dimensão cultural, a dimensão política, mas o mais comum são essas três dimensões. O ideal é que elas estejam sempre sendo abordadas em conjunto. A gente precisa considerar economia, sociedade e meio ambiente em conjunto para poder construir soluções que sejam realmente sustentáveis, soluções que sejam boas para a sociedade no geral, para todas as pessoas, soluções que respeitem os limites da natureza, que respeitem os ecossistemas, que respeitem esses limites de renovação do meio ambiente como um todo. E a gente também tem de considerar a economia porque, e muitas vezes a dimensão econômica que acaba pesando muito mais quando a gente tenta construir soluções sustentáveis. Porque no nosso atual sistema, um negócio ele só vai ser efetivamente sustentável se ele conseguir se manter financeiramente. Então, muitas vezes o que acontece é que a dimensão econômica ela acaba puxando todas as outras e geralmente deve-se fazer concessões, tanto na dimensão ambiental quanto na dimensão social, para conseguir fazer as alternativas, fazer os novos negócios, fazer os projetos conseguirem se sustentar economicamente. Então a gente tem um problema atualmente muito grande, que é esse peso que a dimensão econômica tem quando a gente pensa em sustentabilidade. Só que, por outro lado, quando a gente fala em design, ela é uma dimensão muitas vezes não pensada, né? Então, tem alguns autores que estão desenvolvendo agora um livro sobre design para sustentabilidade na dimensão econômica. Eles começam já falando do quanto essa é a dimensão ignorada no design, porque a gente acaba tendo uma dificuldade de realmente pensar projetos que vão ter essa sustentabilidade econômica,
Só que a gente tem de pensar numa economia diferente, a gente tem de pensar numa economia que não seja a atual para a gente conseguir fazer o equilíbrio, de fato, dessas 3 dimensões, para a econômica não sempre puxar as outras 2. E aí que está o grande desafio de como construir essa nova economia, de como construir essa nova economia implica construir uma sociedade diferente, construir relações muito diferentes com o meio ambiente, entre as pessoas, implica ter mudanças na política, então são mudanças muito amplas e muito complexas que a gente precisa pensar. E agora, então, contextualizando o design. Há 40 anos, o design ele tinha uma definição bem sucinta, que era o projeto e desenvolvimento de produtos industrializados. Isso era design. E eram produtos que deveriam ser produzidos em série. Então, tinha aquelas divisões mais claras, antigamente, do que é design e do que é artesanato, que se era uma produção pequena, então não podia ser design. E hoje, a própria sociedade do design, os órgãos internacionais de design já dão definições de design muito mais complexas, que abrangem muito mais do que apenas os produtos físicos, do que apenas essa questão da produção industrial e da produção em série. Então, hoje, o design ele é entendido por essa comunidade internacional de design como um processo estratégico de resolução de problemas que impulsiona a inovação, constrói o sucesso do negócio e leva a uma melhor qualidade de vida através de produtos inovadores, de sistemas, de serviços e de experiência. A gente tem uma ampliação de qual é esse escopo do design e uma preocupação muito maior, não só com a produção industrial, com a produção em série, mas uma preocupação com a sociedade. E, além disso, a gente começa a ter cada vez mais uma preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com as questões de fornecer benefícios e liberdade para toda a comunidade humana, tanto individual quanto coletivamente, e preocupações também com manter a diversidade cultural, porque muitas vezes no design, historicamente, corre esse risco de soluções colonizadoras, soluções que tentam equalizar culturalmente todos os produtos, né? O caso, por exemplo, de soluções universais. No caso do Brasil também, que a gente importou muita coisa vinda da Europa, a gente importou todo o nosso modelo de ensino de design da Europa, então a gente também tem essa preocupação de como fazer design mantendo essa diversidade cultural, incluindo os atores locais, os conhecimentos locais. Então a gente tem essa expansão no design em geral e essa expansão ela acontece também no design para a sustentabilidade. Primeiro, é importante a gente saber por que a gente fala em design para a sustentabilidade e não design sustentável. Entende-se que quando a gente cria um produto, quando a gente cria um serviço, quando a gente cria uma intervenção, algum impacto vai ser gerado, seja um impacto social, seja um impacto ambiental. Então é muito difícil falar que um design, um produto, ele é efetivamente sustentável. Então a gente fala design para a sustentabilidade, que é para indicar essa intenção que se está perseguindo sustentabilidade, mas não é que necessariamente a gente já está fazendo algo que não gere um impacto, né? A gente precisa considerar que mesmo que tenha essa preocupação de ser sustentável, está sendo gerado algum impacto. Então, por isso, design para a sustentabilidade. Ele começou a ser desenvolvido junto com as discussões, quando emergiram as discussões sobre sustentabilidade mundialmente, né, por volta da década de 60, 70, Victor Papanek é o primeiro principal expoente do design para a sustentabilidade no século passado. Só que esse processo de construção do design para a sustentabilidade ele foi muito longo. Os próximos autores mais renomados, que a gente usa mais no design de sustentabilidade, que é como principalmente o Ezio Manzini,
o Carlo Vezzoli, a gente muitas vezes cita também o Casasian, todos eles publicaram já no início dos anos 2000, então a gente tem um processo aí muito longo de desenvolvimento desse design de sustentabilidade. E a gente também tem uma evolução de como a gente pensa sustentabilidade no design. Então, alguns autores pontuam uma primeira preocupação com foco só em materiais, que seria um dos primeiros níveis evolutivos do design, quando você começa a buscar soluções de materiais mais sustentáveis, trocar fontes de energia, fontes de recursos, mas você não necessariamente tem uma alteração no design. Então é uma solução muito incremental e que não consegue, de fato, abordar todos os problemas, embora seja importante. Depois, o próximo nível é quando a gente começa a pensar ciclo de vida de produto. Então, quando o design ele começa a projetar não só o produto, como o ciclo de vida dele, pensando desde a produção dos materiais que vão ser usados, até o próprio design, os impactos na produção, os impactos no uso. Roupas, por exemplo, elas têm impacto muito grande na lavagem, quando você passa, a roupa também tem impacto muito grande de gasto de energia. E também pensar o que seria o fim de vida do produto. Se ele vai ter um fim de vida curto ou longo, o que vai acontecer com esse produto depois, se vai ser fácil de reciclar, de reaproveitar. Então, esse segundo nível é quando o design ele começa a projetar ciclo de vida e o que muitas pessoas chamam que seria o ecodesign. E mais recentemente teve uma evolução nesse pensamento que a gente começou a pensar além do produto. E tentar desmaterializar o consumo por meio de projetos de sistema produto-serviço. Então, como aliar serviços ao produto que permitam ou a longevidade maior desse produto, que permitam estender o ciclo de vida desse produto, até serviços que substituem os produtos ou que tiram ou que tornem esses produtos de uso coletivo, que é o caso, por exemplo, de guarda-roupa compartilhado, de serviços de aluguel, que você não é necessariamente o dono do produto e a empresa teria uma responsabilidade maior com relação ao ciclo de vida daquele produto, porque ela vai estar sendo responsável por ele o tempo todo. E aí a gente entra, depois do sistema produto-serviço, que está sendo desenvolvido agora, é o que a gente chamaria assim, do último nível do design de sustentabilidade, que aí é onde eu estou me concentrando mais na minha pesquisa, porque daí as coisas começam a ficar tanto um pouco confusas quanto um pouco mais complexas. Na verdade, conforme a gente vai evoluindo, desde produto, serviço, vai aumentando cada vez mais a complexidade para o design, porque a gente vai lidando cada vez com mais variáveis, mais questões para serem consideradas, mas, por outro lado, vai aumentando o potencial de impacto positivo que pode ser causado com essas soluções. E, ao mesmo tempo, vai aumentando a mudança de comportamento que se requer dos usuários, das pessoas que vão estar envolvidas com esses produtos e serviços. E é aí que esse último nível de design de sustentabilidade ele vai se concentrar mais, de como fazer essas mudanças de comportamento, essas mudanças de estilo de vida. E aí alguns autores eles pontuam a necessidade de pensar em equidade, projetar para equidade, para coesão social. Alguns autores falam de projetar para consumo suficiente, o que para nós designers é um desafio muito grande, como a gente pensar design que até hoje ainda é muito atrelado à venda de produtos no cenário de consumo suficiente, querendo que as pessoas comprem menos. E aí a gente pensa também em coisas ainda mais complexas, que é a questão de inovação e transições sistêmicas. Então, como a gente pensar além dos sistemas produtivos, como a gente pode contribuir para transições urbanas, para transições de energéticas, como a gente pode pensar um pouco além só dos sistemas produtivos.
E aí, então, eu vou, antes de eu esclarecer, então, o que vai estar envolvido em tudo isso nesse último nível, eu vou voltar um pouco atrás para a gente contextualizar qual é o nosso cenário atual e por que a gente precisa abordar todas essas mudanças, por que a gente precisa complexificar o design, por que a gente precisa ter essa visão sistêmica. Então, no título, eu coloquei lá que a gente desenvolver alternativas para crises múltiplas e sistêmicas. Elas são múltiplas porque a gente está lidando com uma crise econômica, uma crise financeira aí que já vem desde a crise de 2008, a gente ainda não saiu desse período de crise, a gente não tem previsão de quando vai sair, não é uma crise do Brasil, é uma crise generalizada financeira. A gente está passando por um processo de crise política, com a ascensão que aí o extremo, né, o principal fator que a gente acaba apontando quando fala da crise política é a ascensão da extrema-direita em muitos países. A gente passa por uma crise institucional, que as pessoas cada vez confiam menos em instituições, que aí a gente fala tanto das instituições políticas quanto das próprias empresas, elas estão tendo uma crise de credibilidade muito grande. A gente tem uma crise ecológica, e aí a gente tem tanto a questão do lixo, questão de recursos naturais que vão entrar em um colapso, que talvez entre em colapso em algum momento. A gente tem as mudanças climáticas, extinções de espécies animais e vegetais. A gente tem uma crise social também, crises em relação também a refugiados, migrações, aumento de desigualdades econômicas, e a gente tem também uma crise de reprodução social, que aí ela é muito abordada principalmente pelas ecofeministas, que é a crise do cuidado, que a gente tem tanta questão reprodutiva que por um lado, está diminuindo a taxa de natalidade, está aumentando a população idosa, só que a gente está trabalhando cada vez mais, a gente tem cada vez menos tempo para cuidar, seja de crianças, seja dos idosos, e ao mesmo tempo está reduzindo o investimento. Vários governos ao redor do mundo estão desinvestindo em serviços públicos, então essa é uma conta que acaba sendo difícil de fechar de quem vai exercer esses trabalhos de cuidado, e aí não só de cuidados da sociedade, das pessoas, quanto também os cuidados do meio ambiente. Então esse seria o cenário de crise. E por que elas são sistêmicas? Muitos autores apontam que, na verdade, às vezes a gente coloca essas crises como sendo isoladas, mas elas estão muito relacionadas. A gente tende a abordar todas ao mesmo tempo, porque uma tem um impacto muito grande na outra, elas estão muito embrincadas. Sempre que a gente fala em sistemas, eles são um todo, a gente não pode abordar partes isoladamente. E qualquer alteração que a gente faça num ponto vai ter impactos em vários outros pontos. Então a gente precisa abordar todas essas crises em conjunto. Por isso que a gente precisa abordar a economia, sociedade e meio ambiente em conjunto, porque tudo isso junto forma um sistema. E aí é muito complexo mesmo a gente pensar em tudo isso, a gente considerar tudo isso junto, a gente ter essa visão sistêmica do todo, da economia, da política, do meio ambiente, da sociedade, da produção. E aí as principais alternativas que a gente pode identificar para poder lidar com essas crises são a inovação social. E muitos autores, desde do relatório Meadows, né, dos limites do crescimento, lá na década de 60, 70, fala-se em decrescimento, em buscar decrescimento. Que um dos grandes problemas que ocasiona todas essas crises múltiplas e sistêmicas é o paradigma do crescimento econômico, a busca do crescimento econômico. A gente tem recursos, tanto humanos quanto ambientais, muito limitados,
Só que a gente tem esse paradigma de crescer, crescer, crescer e a gente já não tem mais como. A gente está chegando no limite desse crescimento. Então, por isso, muitos autores pontuam a necessidade da gente pensar, da gente projetar cenários de decrescimento. E aí, quando a gente pensa em inovação social e decrescimento, a gente vai estar pensando em inúmeras coisas que estão relacionadas, em inúmeras alternativas que eu vou abordar na sequência. E duas coisas se destacam, que é o fato de que quando a gente pensa em decrescimento, nessas alternativas, a sociedade e o meio ambiente eles são sempre abordados em conjunto, então não tem esse pensamento de primeiro vamos solucionar o problema ambiental para depois solucionar problemas sociais, ou vice-versa, a gente precisa abordar todos em conjunto. E todas essas alternativas relacionadas ao decrescimento e à inovação social, elas buscam a criação de novos modelos econômicos, elas buscam a criação de uma nova economia, né? Alguns autores falam em um redesign da economia, pensar a economia em outros termos que não seja do crescimento econômico ou mesmo do desenvolvimento. Então, o decrescimento ele não é um cenário de recessão. O decrescimento ele necessariamente tem de ser uma escolha política, então não é algo imposto, é algo que deve ser perseguido pela sociedade. Aí a gente tem o desafio de como de fazer essa conscientização para as pessoas aceitarem e perseguirem esse cenário de decrescimento, que ele implica a redução da utilização de recursos e energia, e uma redefinição de necessidades, uma redefinição do que é bem-estar. Então, mudar a nossa noção de bem-estar atrelada a consumo, atrelada a ter mais, e ter toda uma outra ideia do que é bem-estar. E aí a gente lida também com frugalidade, né, com um estilo de vida mais frugal, com consumo suficiente, com autossuficiência também, né? Autossuficiência energética, autossuficiência na produção de alimentos, e aí tanto a autossuficiência do país, a autossuficiência das comunidades, redução dos níveis de produção e consumo, e também tem uma questão muito importante de aumentar a justiça social e ambiental, também perseguir direitos, né, tentar conquistar direitos do meio ambiente, direitos da Mãe Terra, e ampliação da democracia, né, conseguir um novo modelo de democracia mais participativo do que é o modelo atual. E essa democracia é muito importante para que esses limites do decrescimento sejam coletivamente decididos e não sejam impostos de cima para baixo. E por que a inovação social é importante para o decrescimento? Porque é através da inovação social que a gente consegue construir cenários de decrescimento. A inovação social é a introdução de novas ideias, né, produtos, serviços, pode ser modelos, processos ou programas que atendem às necessidades, aos objetivos sociais, alterando profundamente a configuração do sistema social, no que diz respeito a comportamentos, relações, rotinas, fluxos de recursos, autoridades ou crenças. Processos de inovação social, eles são muito importantes porque, até então, como que a gente está tentando lidar principalmente com a questão da sustentabilidade? Por meio de inovação tecnológica. Só que a inovação tecnológica ela tem limitações, ela pode gerar efeitos rebote, e ela pode gerar situações em que essas alterações elas são cooptadas pelo sistema e a gente continua nesse processo de crescimento econômico, de perseguir lucro. Então, a inovação social ela é muito importante e necessária, ela vai estar muitas vezes relacionada à inovação tecnológica também, mas sem a inovação social, só com a inovação tecnológica, a gente não consegue perseguir todas essas mudanças necessárias. Então, envolve essa criação e transmissão de ideias e práticas e um processo muito amplo de aprendizagem social, de mudança de paradigmas. E aí tem vários movimentos e várias alternativas que vão estar relacionados
Com inovação social e decrescimento, a gente tem as Transition Towns, as ecovilas, cooperativismo, os comuns ou commons, o ecofeminismo, o pós-extrativismo, que ele é especialmente importante aqui no Brasil, em países ainda não considerados não desenvolvidos, porque o decrescimento ele é um cenário, ele é uma alternativa mais viável para os países industrializados. Então, outros países eles precisam fazer essa transição de modelo extrativista para um pós-extrativista, precisam ter uma melhoria de qualidade de vida, para daí sim pensar em decrescimento. A gente precisa pensar em descolonização, e em outros modelos econômicos, como as cooperativas, a economia social, a economia solidária. Então, tem muitas alterações a serem feitas. A gente tem também a economia compartilhada, colaborativa, a gente tem esses processos de desmaterialização, como eu já falei. E aí, para o design, tem muitos desafios, que é ampliar esse escopo, começar a ter uma abordagem também mais política do que tem sido feito agora, né? Já teve vários designers com atuação política, mas isso precisa ser um processo ampliado. A gente precisa pensar em termos de mudanças culturais, a gente precisa pensar em transdisciplinaridade, envolve muitas relações com sociologia, economia, com política, estudos de comportamento humano também. A gente precisa sempre considerar contexto local e não só importar soluções de outros países, mesmo que possam ser países com situações similares. E aí a gente vai ter várias outras formas, outras abordagens de design relacionadas. A gente tem o design para inovação social, a gente tem o design participativo, né, o co-design, que aí é aquela questão de não ter uma autoria, de designers e sociedade atuando em conjunto para construir soluções. A gente tem o design de sistemas, produto, serviço, o design de transições para a sustentabilidade, que muitas vezes atua junto ou com empresas, mas muitas vezes também com cidades, de como fazer transições urbanas. Então, são transições muito mais complexas. A gente está falando de sistemas urbanos no geral. A gente tem também o design estratégico, que é construir esses cenários futuros e como que a gente vai perseguir esses cenários. E aí a gente tem inúmeras mudanças em atitudes que se requer do designer, novos papéis que se requer do designer, que ele vai ser um facilitador, ele vai ser um comunicador, um educador, um ativista, um negociador e muitas vezes também um networker para construir todas essas relações, porque designer sozinho, a gente pode ter um papel muito importante nesse processo todo de transição, de transformação para um cenário de pós-extrativismo, depois um cenário de decrescimento, mas a gente não atua sozinho, a gente precisa construir toda uma rede com diversos profissionais, diversas pessoas, membros de cada comunidade que está sendo trabalhada. Então, a gente precisa ter essa questão de ser network, de conectar todo mundo e de fazer negociações com todo mundo. E a gente tem uma ampliação muito grande, como eu já falei, também nos conhecimentos. A gente precisa ter essa transdisciplinaridade. E aí a gente vai ter inúmeras novas possibilidades de atuação. Além de projetar produtos, projetar serviços, a gente pode atuar, como já vem ocorrendo em muitos lugares, atuar auxiliando na formulação no design de políticas públicas, atuar nessas transições urbanas, atuar junto com um grupo muito diverso de pessoas da comunidade e dos governos, seja das prefeituras, para construir esses processos de transição urbana, transição das próprias empresas, para elas conseguirem se adaptar a esses novos cenários, que entra muito design estratégico do jeito que a gente está mais acostumado, que é o design mais voltado para a área empresarial. A gente pode atuar junto para a transição de sistemas energéticos. Eu já vi alguns casos também que designers atuaram para transições para outros sistemas aquíferos. E uma questão que está crescendo muito é da alimentação e da agricultura, né? Vários designers atuando para construção de modelos de hortas urbanas, de hortas comunitárias,
alguns designers atuando em criação de sistemas, no design de permacultura. Então, a gente tem uma ampliação muito grande das nossas possibilidades de atuação e a gente precisa desenvolver cada vez mais pesquisas práticas e de estudar o que vem ocorrendo para a gente entender como que se dão esses processos de construção de alternativas, quais são as dificuldades encontradas e como que nós designers, podemos contribuir nesses processos junto de construção colaborativa dessas alternativas. Eu agradeço a atenção de vocês e eu queria saber se vocês têm considerações, se vocês têm perguntas, se vocês têm contribuições com relação ao que eu falei aqui sobre essas alternativas, sobre essas decrescimento e essas crises. Tudo bem, Ana. A minha questão é em relação à tendência slow. O slow fashion, o slow food. Você acha que isso já é um reflexo do decrescimento? E você acha que a ascensão de, por exemplo, marcas independentes de roupa já é reflexo disso? E como você acha que isso pode ser mais absorvido pela sociedade em geral? E como isso pode se tornar, né, talvez, uma solução local, como você falou? E, não sei, eu queria saber mais sobre o que você acha disso. O slow, tem até alguns autores pontuando o slow living como uma mudanças de estilo de vida que estão muito conectadas ao decrescimento, né? E é uma desaceleração geral também, não é só desaceleração de consumo, é desaceleração da vida também. Muitos autores apontam a necessidade da gente ter sistema, trabalhar menos também, a gente trabalha demais, a gente não tem tempo de exercer cuidado da gente, muito menos dos outros. Então, sim, o slow fashion, o slow food, eles estão muito conectados com esses cenários de decrescimento. Agora, com relação às marcas de moda, o que eu sinto, como sendo uma pessoa que é formada em moda e então acompanha, é que ainda falta para as marcas, e mesmo para as autorais, um posicionamento mais crítico e político também, de entender o que está acontecendo. Muitas vezes marcas pequenas se proclamam como marcas de slow fashion porque elas não conseguem realmente produzir tanto. Só que aí pontuam o discurso da sustentabilidade, mas e o que está sendo feito além disso, né? O que essas marcas estão construindo além disso, né? Elas têm, qual é o posicionamento delas com relação a muitas questões? É um processo difícil, eu converso com algumas pessoas que têm marca de moda e quando um empresário tem esse pensamento um pouco antissistêmico, é sempre um embate, tem várias crises, crise de consciência também, porque o negócio precisa se sustentar, porque a gente ainda está num cenário de crescimento econômico, então, e sempre tem esse embate de como fazer essas soluções e de como conscientizar os usuários também, que às vezes os usuários, eles ainda não fizeram essa mudança de mentalidade, né? E aí é uma questão muito difícil, então por isso que as marcas, além de serem slow fashion, elas precisam ter um posicionamento e um processo muito grande de repensar constantemente modelos de negócios e de como vão atuar com os seus usuários para conseguir promover também mudanças, além do simples fato de consumir menos, mas como que a gente vai consumir? Como que vão ser esses processos e em que momentos a gente poderia substituir o consumo por um serviço ou às vezes não precisaria nenhum nem outro. Então é um processo bem complicado. É muito difícil a gente pontuar, falar uma empresa é sustentável. Geralmente ela é sustentável em alguns aspectos, e em outros ainda há coisas a serem melhoradas, só que aí há limites impostos pelo sistema para que consiga melhorar todos esses aspectos.
respondi, que acho que eu mudei um pouco. E Ana, é super complexo, né? Quando a gente pensa nessas questões, mas acho que são questões muito importantes de serem estudadas e de se encontrar caminhos. Qual é o papel da educação nisso tudo? Como vai ser trabalhar a educação nesse sentido? Educação vai ser uma questão fundamental para a gente conseguir perseguir essas mudanças. Tem, inclusive, o design ele pode atuar, inclusive, nesse processo de educação, que seria a educação por meio do design, né? Como o designer ele pode se inserir, não só tanto com suas habilidades de comunicação visual para facilitar os processos educativos, quanto também de fazer esses processos de educação com relação aos impactos, a como é a produção de um produto, quais são os impactos, porque muita gente realmente não sabe, né? Muita gente, em alguns grupos que eu acompanho, por exemplo, muita gente não sabe o que é um tecido natural e o que é um tecido sintético. As pessoas também não sabem, muitas vezes, como cuidar dos seus produtos. Então, tem todo um trabalho que nós, designers mesmos, podemos fazer para a educação das pessoas, para contribuir nesse processo de educação sobre os impactos, de educação sobre os problemas que a gente tem e as alternativas, tentar descobrir juntos alternativas, e não a gente falar, olha, faça isso. E aí tem um processo muito amplo, né, de mudança de mentalidade, de como a gente vai e como despertar pensamento crítico. Você acha que o primeiro passo assim para essa mudança de estilo de vida, o reducionismo, não sei direito essa palavra, é um primeiro passo? Você acha que isso pode ser absorvido mais facilmente pela sociedade, assim? Porque a gente pensar nessa crítica toda de uma compreensão desse sistema que é super complexo, a gente precisa de um primeiro passo, assim, né? E aí eu queria saber de você quais atitudes você acha que a gente pode começar a ter em relação a essa percepção mais sensível. Você diz a gente designers ou a gente indivíduos? Os dois. Os dois. Sim, a gente sempre, tanto que eu falei, né, daquela evolução do design, e ela ocorre com todo mundo. A gente começa vendo os problemas de uma maneira muito pontual, e aí a gente vai pesquisando, a gente vai entendendo mais, e aí a gente vai ampliando o nosso conhecimento, ao mesmo tempo que a gente vai ampliando o nosso campo de ação. Então, com designers, tem esse processo de, primeiro, às vezes, trabalhar com soluções para resíduos, que muitas vezes acontece. O importante é a gente não parar, né? A gente precisa começar de algum ponto, e a gente precisa começar pequeno, porque a gente não consegue abraçar o mundo de uma vez. A questão é a gente não parar nesse primeiro passo, a gente dá o segundo, a gente dá o terceiro, e isso é válido também para a gente como cidadãos, né? Muitas vezes a gente começa separando lixo, só que aí separar lixo também não é só isso, a gente precisa ter mais ações, e aí a gente vai levar direto para o centro de reciclagem, a gente vai começar a reduzir o lixo que a gente gera. Aí a gente vai começar, todo um processo, assim, tanto a gente designer quanto a gente cidadã, a gente começar com pequenas ações e somando várias pequenas ações, só que é muito importante que todos, e aí volta a questão da Mônica, esse processo de educação, né, esse processo de conscientização da gente falar por que só reciclagem não é suficiente, por que só a gente ficar pensando em soluções para resíduos não é suficiente, por que a gente tem de fazer mais e aí a gente tem de pensar também em questões que são mais complexas de como a gente superar o individualismo para começar a pensar também
questões comuns e pensar no outro, pensar no meio ambiente, também é complexo. Eu sou da área da arte e eu vejo muito design e arte nessa questão da comunicação, de como eles trazem à tona questões, né, como pode se questionar as coisas. E eu lembro, assim como hoje a gente está vivendo isso, depois da Primeira Guerra eles repensaram, poxa, todo esse desenvolvimento humano, a gente chegou nesse ponto, e aí criaram movimentos, dadaísmo, surrealismo, para trazer à tona essas questões. Você acha que o designer, ele também tem culpa nesse processo todo, até a gente chegar agora e enxergar toda a realidade que a gente está? E como ele pode, às vezes, inverter esse papel, quebrar esses paradigmas dentro das empresas, às vezes, que precisam, né, do lucro, precisam vender? Tem uma frase bem célebre do Papanek, eu provavelmente não vou citar, eu não tenho memória suficiente para citar exatamente como ele falou, mas ele disse que tem poucas profissões menos danosas que o design. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está projetando produtos e mais produtos e mais produtos para consumir mais e contribuindo com esse processo todo de crescimento desenfreado. E aí tem muitas vezes o design gráfico também projetando as peças para estimular a venda. E aí, o que a gente pode fazer? Já está surgindo um movimento aqui no Brasil de designers ativistas. Eles têm um foco mais político que ambiental, mas já é um começo de um engajamento maior de designers com relação a causas diversas, com relação à política. Eles muitas vezes eles estão fazendo várias campanhas aí para os acontecimentos mais recentes, para as mobilizações mais recentes. Muitas vezes fazem campanhas também para as mobilizações indígenas, né, de resistência indígena. Tem já muitos designers buscando atuar junto com a sociedade, com mudança social. Só que o que muitos designers conseguem fazer ou tentar ir semeando aos poucos na empresa, quando eles trabalham numa empresa, né, às vezes falar alguma coisa na reunião para ver se consegue uma conscientização. Mas muitos designers também acabam tendo trabalhos paralelos, né, que às vezes não consegue desenvolver na empresa onde ele está, onde ele precisa estar, porque né, precisa pagar conta. E às vezes lá dentro ele não consegue desenvolver o que ele gostaria ou ela gostaria, e então fazem trabalhos pro bono, às vezes fazem trabalhos autorais por fora. E em alguns casos acaba que o trabalho, esse trabalho secundário acaba se tornando o principal, né? Mas é um processo que ainda está no início, né? Essa conscientização dos designers, essa conscientização mais geral, ela ainda está no início, a gente ainda precisa ver como ela vai caminhar de fato. O seu trabalho transparece bastante o que a gente sempre conversou em aula a respeito do fortalecimento da teoria em design. Né? Ele é bastante fundamentado, ele pega muitas áreas e tal. Então eu queria ver se você pode falar um pouco a respeito da importância de pesquisa em design, da escrita, dessa produção teórica, assim, fundamentada. Quando a gente pensa em pesquisa em geral, a gente precisa sempre ter um equilíbrio entre teoria e prática, né? E isso é algo que acontece também em movimentos sociais no geral, né? Então é algo importante não só para pesquisa acadêmica, mas para esses processos de transformação social. A gente precisa ter conceitos, a gente precisa ter esse entendimento de qual é a situação atual, qual é a situação que a gente quer chegar e como que a gente vai chegar lá. E para isso a gente precisa da teoria. Por isso até que eu estou querendo pesquisar esse último nível, porque tudo que eu li era muito confuso, cada autor falava uma coisa. E aí eu não entendi o que é isso de design para consumo suficiente. Não sei. E aí esse processo
que eu estou perseguindo é de entender o que é isso, o que é esse design, e o que está acontecendo, o que já tem de transformações ocorrendo. Para isso, como é algo que ainda não está desenvolvido no design, precisa pegar muito de outras áreas, mas também é muito importante a gente pesquisar não só a teoria, não só esses cenários idealizados, mas a gente pesquisar o que está acontecendo de transformação, né? Que é muito lindo na teoria, né? Mas o que as pessoas estão fazendo de verdade para mudar esse sistema, para mudar estilo de vida, né? No caso específico dessa pesquisa, né, do que eu falei, as ecovilas, tem muitos bairros, alguns bairros ecológicos, o movimento indígena também tem um histórico muito grande assim, de resistência e de qual seria essa relação de comunidade e com a natureza que a gente gostaria de construir, pesquisar como que estão ocorrendo essas transformações e os processos de resistência. Então é muito importante a gente sempre, né, o que a gente, que é a praxis, né, a gente aliar, a gente ver o que está acontecendo na prática e aliar com a teoria, porque a gente precisa que essas duas partes caminhem juntas para a gente ter uma compreensão realmente ampla do que está acontecendo, do que pode acontecer e para a gente conseguir fazer transformações. Respondi? Eu queria perguntar sobre as mídias sociais. Como que elas podem contribuir assim, para nós, designers, em divulgarmos essa sustentabilidade, esse novo pensamento que você está propondo? Como eu tinha falado antes, tem a rede que está se criando de designers ativistas. Começou em São Paulo, recentemente eles criaram um núcleo no Rio, acho que Brasília já tem, mas eles têm grupos em redes sociais, onde os designers compartilham, né? E aí, essa relação do design com as mídias sociais, esse grupo ele ainda está construindo como fazer. Porque o que a gente tem observado é que a forma como nós designers fazemos comunicação não está necessariamente atingindo as pessoas de uma maneira mais ampla, né? A gente tem às vezes na verdade é um questionamento que se faz, não estou falando que é isso ou não, na verdade é uma pergunta, será que a gente faz a comunicação visual que a gente considera como sendo uma boa comunicação visual, ela está comunicando de fato? Ela está atingindo quem a gente quer atingir? Será que a gente sabe usar o WhatsApp também, como tem sido muito usado? Então, é um processo que ainda está se descobrindo de como a gente vai usar essas redes e como que a gente vai criar essa comunicação visual, que a comunicação visual nas redes é muito importante, as pessoas não leem tanto assim, né? Elas acabam, o impacto da imagem é muito maior, mas aí tem as questões da linguagem, né? E aí qual é a melhor linguagem? Ainda está sendo descoberto ainda. A gente não tem muita certeza se a gente está conseguindo sair da bolha de quem já está engajado, de quem já tem consciência. É bem complicado. Mas acho que é bom também essas questões, porque sempre remetem para a gente possibilidades de caminhos, né? Uhum. Ou seja, a luz, né? Há vários caminhos que se pode chegar. E eu acho que uma questão que o teu trabalho toca, que essa pesquisa toca, é também qual é mesmo o papel e a ação dos designers em termos políticos mesmo, né? Estou falando de ação política mesmo, assim, desde aquela que se vai lá solicitar para o prefeito, para a Câmara, participa, opina, né? Porque isso não é da nossa prática, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem um ideal que com as coisas bonitas que a gente faz, né, vai comunicar, vai dar tudo certo e com isso a gente muda o mundo. Mas talvez as bandeiras tenham que ser outras, né?
tem que se agir em outros âmbitos. Mas eu acho que isso é um exercício, sem dúvida, né? Pelo menos pensar sobre isso já é bastante importante, pesquisar sobre isso é bastante importante e começar a atuar mais diretamente, né? Nesse sentido. Unindo essas duas últimas questões, o que é muito importante também é que a gente designer, a gente tem de fazer sim um trabalho na rede, porque está muito presente na vida das pessoas, mas a gente precisa sair dela. A gente precisa fazer o trabalho de base. E aí a gente... é o que acontece no design para inovação social, que é atuar junto com comunidades e criar soluções em conjunto. E aí, às vezes, a criação dessas peças gráficas, por exemplo, pode se dar de uma maneira muito mais acertada quando a gente tem esse conhecimento dessa base, quando a gente cria junto com pessoas daquela comunidade, mas indo além disso também, né? Construindo soluções de moradia, construindo soluções de alimentação. Então, a gente tem aí uma mudança muito grande para o design de atitude, né? De ser menos Deus designer e, né, baixar um pouquinho e atuar em conjunto e não impor coisas. E a gente tem uma missão muito grande, não que a gente, designers, vá salvar o mundo sozinhos, mas a gente tem um papel a gente pode ter um papel muito importante em conjunto com todos esses diversos atores que estão procurando soluções. E eu espero ter iniciado algumas reflexões a respeito aqui. Eu agradeço muito as perguntas que contribuíram muito também para a discussão e agradeço a presença de vocês.